E aí, crente, tudo bem com vocês? Quarto passo dessa série de mensagens. Estamos chegando ao fim. Respira fundo. E o quarto passo o tema desse quarto passo para mudar sua mente de acordo com a Bíblia. Adote a mente de Cristo. E a base fica lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Ter a mente de Cristo é aprender a pensar como Ele, com humildade, perdão, amor e propósito. É perguntar em cada situação como Jesus reagiria a isso. Essa é a chave da maturidade espiritual. Tem dois exemplos para retratar esse quarto passo. Primeiro exemplo, a história de José. Fica lá em Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20. Onde os irmãos dele o traíram, nós bem sabemos sobre isso. E a verdade é que depois disso, ele foi levado como escravo. Quando ele teve a oportunidade de fazer a mesma coisa com os irmãos, simplesmente ele mostrou o que Cristo faria antes mesmo dele vir. Perdoou os irmãos. Olha que exemplo forte, né? José, ele foi invejado pelos irmãos. Os irmãos tentaram assassiná-lo e não conseguiram. O venderam como escravo. Um homem que não tinha culpa nenhuma. Lembra dessa história aí? De 2000 anos depois, quando veio Cristo, um homem que não tinha culpa nenhuma foi preso. E José ele foi preso e ali Deus começou a mostrar quem era ele. Deus o engrandeceu na prisão. Ele foi levado para a casa de Faraó. Faraó o engrandeceu naquele lugar. Faraó disse, olha, é o Deus desse homem que nós temos que servir. Abaixo de mim, quem manda nesse lugar é José. E José, quando teve a oportunidade de devolver na mesma moeda, essa eu acho que já falou com alguém aí. Quantas vezes você quer devolver na mesma moeda, hein? Ah, Ricardo, essa pessoa fez algo contra mim. Quantas vezes? Mais uma vez eu pergunto. Quantas vezes você quis devolver na mesma moeda? E José ele teve essa oportunidade de devolver na mesma moeda e não foi exatamente isso que ele fez. Ele perdoou os irmãos, ele deu terra para os irmãos. E a partir daquele ato de José, o povo cresceu. O povo de Deus cresceu. É a promessa que Deus tinha dado para Abraão, que a descendência dele seria grande. Agora vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o próprio Senhor Jesus. Levaram a mulher até ele, para que o próprio a condenasse pelo seu pecado. Mas aí Jesus perguntou, aquela frase clássica, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus perguntou isso. Quem aqui não tem pecado? Se você não tem, pode atirar a primeira pedra. Está lá em João, capítulo de número 8, versículo de número 7. Nessa passagem, Cristo nos mostra que uma mente que passou por uma mudança terá como atitude o perdão. A mente de Cristo, quando você adota a mente de Cristo, uma das primeiras atitudes que você começa a ter é o perdão. Vou devolver na mesma moeda, Ricardo. Essa é um pensamento de uma velha criatura que ainda não foi mudada pelo Senhor Jesus. Quando a pessoa é mudada pelo Senhor Jesus, a primeira atitude é essa aqui. José, ele teve essa atitude de perdão, mostrando o que viria depois. Porque traíram Jesus, o levaram preso, ele foi condenado injustamente, como José também foi, e no momento que ele teve a oportunidade, lá na cruz, de devolver na mesma moeda, porque ele é Deus. Vou falar assim, ele era Deus, ele é Deus. Ele poderia parar tudo ali, ele descer daquela cruz e condenar todo mundo. Ele tinha esse direito, mas ele não fez isso. Ele mostrou, mais uma vez, que a mente dele não era igual daqueles homens. Ele perdoou a todos. Quando ele diz aquela frase, Senhor, perdoa essas pessoas que não sabem o que fazem. Olha que lindo isso. Então convido a você hoje, esse quarto passo, adote a mente de Cristo. Eu tenho certeza que a sua vida vai começar a mudar. E a primeira atitude
de uma mente que é de acordo com a mente do Senhor Jesus, é o perdão. Então, é para você essa mensagem. Perdoa aquele que te feriu. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.